rapidamente. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite do vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara, vereador Rafael Freitas, presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, os demais membros da comissão que fizeram uma bela abertura a esse debate, e também o colega arquiteto urbanista Washington Fajardo, pelo trabalho em andamento na cidade do Rio. Eu não sou do Rio, falo de Porto Alegre, mas talvez como cidadão brasileiro posso dizer que tenho orgulho do Rio como patrimônio mundial, uma cidade maravilhosa, e me sinto honrado aí em poder participar dessa discussão. O tema que eu trago hoje é o da verticalização e densidade, assuntos aí geram bastante debate, talvez polêmica na revisão de planos diretores, e alguma confusão na apresentação desses conceitos. A gente ouve frequentemente essas seguintes frases, né? A cidade precisa ser mais verticalizada, com prédios mais altos, ou então a cidade precisa ser mais densa, com mais gente no mesmo espaço. E aqui eu queria tentar esclarecer essas questões aí que eu vejo como uma grande confusão. A gente vê aí pelo mundo e também na cidade do Rio de Janeiro que padrões de urbanização em relação à sua densidade e à sua verticalidade não seguem praticamente nenhuma correlação. A gente vê aí na cidade de São Paulo, o bairro do Itaim Bibi, talvez um dos mais verticais, um dos menos densos da cidade, assim como no Rio de Janeiro, o centro, aí com uma alta vacância, um grande número de prédios de escritórios, também um dos menos densos da cidade, enquanto bairros como Maré, Jacarezinho estão entre os mais densos, pelas suas características de muitos moradores por unidade, né, e um altíssimo aproveitamento do solo, no sentido de pouco espaço entre as unidades. Né. E isso mostra, né, um certo paradoxo e um problema que as cidades brasileiras enfrentam, de que em grande parte das cidades globais, a gente vê, normalmente, uma queda da densidade à medida que se afasta do centro da cidade, né? Ou seja, as regiões mais demandadas, mais próximas a empregos, a oportunidades, a infraestruturas, têm mais gente, concentram mais gente, e à medida que se a gente distancia dela, né, as densidades vão diminuindo. E isso, né, a gente vê aqui no mapa do Rio de Janeiro, esse trabalho do acesso a oportunidades do IPE é muito interessante, que mostra a concentração de empregos e como eles são acessados na cidade do Rio de Janeiro por transporte, ao longo, principalmente, das linhas ferroviárias, que essa concentração é próxima ao centro ou em direção ao centro, e, apesar das iniciativas de tentar se dispersar essas oportunidades do território, essas iniciativas provavelmente vão ser em vão ou pouco satisfatórias, né? E o que a gente precisa é tentar aproximar mais as pessoas das oportunidades e não o contrário. Se identifica, então, em muitos casos no Brasil e também no Rio de Janeiro, é o que a gente vê: a densidade sem verticalização e a verticalização sem densidade, né? Duas faces aí do mesmo problema. A gente vê que a imagem de cima pode ter uma densidade talvez 3 ou 4 vezes superior à imagem de baixo, né, embora a gente frequentemente no nosso dia a dia atribua, né, essa paisagem de prédios como algo mais denso, mas não necessariamente de pessoas, apenas de prédios. A gente vê que as densidades em cidades brasileiras como Brasília, Belo Horizonte, elas aumentam à medida que a gente se distancia do centro da cidade, né? Por quê? Porque no centro das cidades a gente vê as construções formais, seguindo os padrões exigidos pelos planos diretores, e à medida que se distancia delas, a gente vê ocupações regulares, favelas, né, que se concentram em espaços limitados de território. Uma frase importante: não há uma densidade ideal a ser buscada na cidade como um todo. A gente vê uma disparidade muito grande de densidades ao longo da cidade como um todo, entre cidades, né, de preferências do cidadão em relação à sua forma de morar. Mas quem opta por baixa densidade é que deveria arcar com o custo da localização, e não o contrário.
Ou seja, hoje nas cidades brasileiras e também no Rio de Janeiro, a gente vê bairros centrais, próximos a oportunidades, de baixíssima densidade, né, muitas vezes de ocupação residencial unifamiliar, enquanto pessoas estão morando a 3 horas dos seus empregos, né, em densidades altíssimas, em ocupações informais e irregulares. Esse processo de restrição de adensamento construtivo nas regiões centrais induz o que a gente chama de espraiamento urbano, né, o espalhamento da mancha urbana do território. A gente precisa lembrar que a cidade ela é uma resposta de espaço à demanda de gente e ao consumo de espaço pela população. Toda unidade habitacional que deixa de ser construída próximo aos empregos não faz com que aquela pessoa deixe de existir. Ela só é pressionada para um endereço mais distante. O que cresce hoje na cidade são as regiões metropolitanas, em velocidade maior do que as regiões centrais, justamente por esse motivo, gerando uma urbanização dispersa, com alto custo da infraestrutura, com custos sociais muito maiores. A gente vê que cidades brasileiras já, no passado, conseguiram responder às demandas por uso do solo de uma forma mais adequada, aliando densidade e verticalização, como no próprio caso do centro de São Paulo, né? A cidade de Nova York é um exemplo disso também, e a cidade de Paris também é outro exemplo, que também atinge altas densidades, mas com baixas alturas, resultado de unidades muito pequenas. Então não há mágica, né, quando estamos falando de oferta de espaço para a população. À medida que se aumenta a população da cidade, se aumenta a renda das pessoas da cidade, se aumenta o consumo de espaço na cidade. E se proibimos a construção de mais espaço, principalmente perto dos empregos, perto das redes ferroviárias que levam os empregos, a gente vai ter 2 resultados. Ou uma pressão às pessoas morarem mais longe, em moradias informais, ou o encarecimento da moradia. Rio de Janeiro, aqui nesse diagrama muito interessante mostrado pelo arquiteto urbanista Rogério Cardeman, Rio de Janeiro das alturas, mostra que, em algum momento, na década de 70, começou a restringir o potencial construtivo da cidade do Rio de Janeiro, onde o padrão de urbanização, principalmente das áreas da zona sul da cidade, que, lembremos, abriga somente cerca de 15% da população da cidade do Rio de Janeiro, começou a impedir, basicamente, né, o recebimento de novos moradores na área. Uma série de estudos hoje embasam esses... Anthony, só pedindo para concluir, por favor, o mais breve possível. Estudo do Ciro Biderman, da FGV, mostrando que em países em desenvolvimento, um zoneamento restritivo leva a maior informalidade. Estudo de Ricardo Carvalho de Andrade Lima, Raul da Mota Silveira Neto, da Universidade Federal do Pernambuco, mostrando que o zoneamento gera um incremento que varia de 5% a 6% no preço médio dos aluguéis, quando se restringe o oferecimento, né, o aumento da oferta de moradia nas regiões centrais. Policy paper da OCDE mostrando que, sim, o zoneamento deve ser suficientemente flexível para que os agentes privados consigam desenvolver e transformar os bairros ao longo do tempo para justamente gerar essa oferta de moradia. Outro estudo mostrando, né, os resultados do plano diretor e lei de ocupação do solo da cidade de São Paulo, de 2014 a 2016, que sim permitiu este aumento de adensamento ao longo dos eixos de transporte, mostrando que permitiu o aumento do estoque habitacional, levando à redução de preços na cidade, mas que uma reforma ainda mais agressiva, dobrando as densidades permitidas, produziriam ganhos sociais ainda maiores. Esses exemplos são importantes para a cidade do Rio de Janeiro, no momento que, na discussão do plano diretor, sem dúvida nenhuma, vai começar a se discutir a mudança de índices construtivos na cidade, principalmente em regiões próximas dos empregos, e que o desafio habitacional deve ser lembrado, né, no momento em que a gente sabe que é uma das maiores prioridades de todas as cidades brasileiras, principalmente do Rio de Janeiro. Obrigado e passo a palavra para os demais.
Obrigado.